Olá, herdeiros da promessa! Estamos aqui na mesa Plenitude. Mais uma vez, queremos agradecer você, internauta que está aí do outro lado. Curte lá, compartilhe e seja bem-vindo à mesa Plenitude, hoje com a convidada muito especial. Nós estamos recebendo aqui a doutora Laís Guzmão. Seja bem-vindo, Laís. Obrigada, Fábio. Tudo bem, Laís? Tudo Que jóia. prazer, que satisfação receber você aqui na mesa Plenitude. Laís, fala pra gente quem é a Laís Guzmão. Vou falar um pouquinho, mas antes eu queria dar um olá para todas as pessoas que estão nos assistindo. Dizer mais uma vez a importância de você que está nos assistindo de compartilhar esse vídeo, de se inscrever nesse canal, porque eu creio que vai ser um divisor de águas, não só na sua vida, mas de todas as pessoas que estiverem assistindo também. E falando um pouquinho sobre mim, né? Como o Fábio perguntou, meu nome é Laís, eu sou médica há 4 anos e eu trabalho atualmente com medicina ocupacional, que é a medicina que lida com a saúde do trabalhador. E, além disso, também estou cursando uma pós-graduação em ginecologia clínica, que é até um pouquinho assim de uma forma de eu estar unindo a minha parte médica com um chamado que eu vejo de Deus para mim, que é de alguma forma lidar e cuidar de mulheres. Eu tenho 29 anos. Doutora, você nasceu onde? Eu nasci no sul de Minas. Sul de Minas? Nepomuceno. Nepomuceno. Fica ali Sim. perto de De Lavras? Lavras, Ah, isso mesmo. muito bom. Meu pai, ele é de Lavras. Ah, seu pai é de lá. Aham. Aqui você tem irmãos ou você sozinho? Eu tenho irmãos. 2 irmãos são por parte de mãe e Hum, uma irmã que mora em Lavras é por parte de pai. hum. São 3 irmãos ao todo. Doutora Laís, como surgiu esse interesse para a medicina? Então, eu não consigo dizer exatamente como que foi quando eu virou essa chave de dizer assim, eu quero ser médica. Hum, O que eu sei são relatos de pessoas que conviveram comigo, né? Uma das pessoas mais próximas é o meu padrasto, eu vou chamar de padrasto, mas ele me criou desde quando eu era muito nova, então eu chamo ele de pai, eu só vou falar padrasto para ficar mais fácil para o pessoal entender. Ele fala que eu, desde meus 5 anos, bem nova, eu falava que eu queria ser médica. Então, eu não sei o motivo exato que me levou a isso, mas eu sei que foi desde muito nova. não tem familiares, então, de alguém que é Não. médico, não? Não, ninguém da minha família cursou medicina, porque normalmente isso acontece, né? Sim, sim. Às vezes os pais são médicos Sim. e aí acaba que gera o desejo na criança, mas no meu caso não. E eu tenho até um relato que eu me lembro disso, era na minha infância, adolescência, eu com esse já desejo no meu coração. A gente foi num posto de saúde e aquelas moças, né, que fazem o atendimento inicial, a gente surgiu um assunto, ela chegou para mim perguntando o que eu queria ser quando eu crescesse e eu falei que eu queria ser médica. E aí ela escreveu um bilhetinho para a futura doutora Laís, colocou a data e eu tenho esse bilhete até hoje. Eu não me lembro quanto tempo tem, mas é coisa de mais de 16 anos. E ali eu imagino que ela já foi usada pelo Senhor para já gerar uma profecia sobre mim, né? Porque Que legal. eu tinha esse sonho e é muito importante quando nós colocamos isso diante do Senhor. E ela ali foi usada como instrumento, já profetizando sobre a minha vida, declarando para a futura doutora Laís. Então, é um pequeno testemunho, assim, porque, assim, essa parte toda da medicina em si é um grande testemunho para mim, sabe? Verdade. Você falou que atua na área, na saúde ocupacional. Isso. E é fácil lidar com pessoas que chegam lá no seu consultório? Dá para você saber quando a pessoa está exausta, cansada? Olha, algumas pessoas, elas transparecem pra gente, né, fisicamente. Mas né, no meu olhar cristão, eu consigo compreender de uma forma que talvez um médico, meramente médico, não conseguiria ter esse tipo de discernimento. Então, é possível sim a gente conseguir identificar que algumas pessoas elas precisam mais do que um atendimento médico, elas precisam também de um atendimento espiritual, vamos dizer assim, né? Então, eu posso dizer, doutora, que a saúde ocupacional e a cura interior, eu posso falar que andam junto? As duas? Olha, a parte ocupacional em si, ela
como eu mencionei, ela lida com a saúde do trabalhador, né? E, querendo ou não, assim, para quem tem a oportunidade de ser atendido nessa área ocupacional, sabe que os atendimentos, eles são rápidos, eles são atendimentos breves. Mas, ainda que sejam atendimentos breves, não tira de mim, enquanto médica cristã, a possibilidade de ter um atendimento mais aprofundado. Infelizmente, eu não consigo fazer isso com todas as pessoas. Mas é sim possível a gente identificar que existem pessoas que necessitam de uma cura não só física, de doença física, mas que também precisa de uma cura interior. E não apenas eu falo assim, cura em si interior, mas às vezes é uma libertação que essa pessoa precisa. Eu tenho experiências no consultório de, de lidar com pessoas que, apesar do meu trabalho, às vezes eu não consegui fazer isso com todos, eu sempre que eu posso, eu tento fazer isso, né? Que é levar a consulta também para o lado espiritual, porque eu entendo que o Senhor me colocou na medicina com um propósito, que é levar o Senhor, o nome de Jesus, para as pessoas que eu atendo. E uma coisa interessante que eu costumo fazer, sempre que eu vou atender, uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego no consultório, eu sento na cadeira, eu chamo o Espírito Santo para estar junto comigo. Eu falo, ó, Espírito Santo, mais um dia eu estou no meu trabalho, eu quero que o Senhor coloque pessoas aqui para eu falar do seu nome. Me deixa eu falar de Jesus para alguém aqui hoje. É claro que não são todos os dias que eu consigo, porque nem sempre eu tenho essa abertura, que nem todo mundo dá essa abertura. Verdade. Mas eu sempre falo com o Espírito Santo, toma minha boca, que eu não venha falar nada de mim, que eu não venha me expressar de uma forma indevida, mas que o Senhor me use como instrumento. E através disso, né, entendendo que eu sou um vaso ali onde eu estou no meu consultório, eu já tive a oportunidade de orar por pessoas, eu já tive a oportunidade de falar de Jesus para pessoas. Eu me lembro no início da minha caminhada na medicina, eu estava assim nos primeiros meses que eu tinha formado, e eu não lembro exatamente qual que foi o que levou a eu ter orado por esse funcionário, né, por esse paciente. Mas, se eu não me falha a memória, era algo assim, que ele estava passando por algum problema emocional, em término de um relacionamento. E é como eu mencionei, às vezes os atendimentos, eles são muito rápidos. Só que é interessante que algumas pessoas, o Espírito Santo nos conduz para estar falando de Jesus. E nesse caso em específico, eu comecei a falar de Jesus para ele e eu fui orar por ele. Eu levantei e falei, posso orar por você? Uau. E o que foi mais interessante é que ele, depois de tudo, eu acho que eu nunca mais atendi ele. Ele falou para mim assim, eu nunca vi um médico orando por mim. E ali eu falei, olha, tá vendo? Eu tô aqui e não é simplesmente uma profissão. E uma coisa interessante, Fábio, que todos nós temos uma profissão, independente de qual seja. Mas a medicina em si, a gente lida com o sofrimento humano. Então, muitas vezes, eu tenho acesso a áreas da vida de uma pessoa que talvez um outro profissional não vai ter. Sim. E esse é o primeiro exemplo que eu me lembro, assim, eu na minha área médica atuando, né? Mas eu já tive vários outros exemplos. Já libertou alguém lá nesse Inclusive, eu ia até falar isso. Assim, É. eu tive a oportunidade de orar por uma mulher e ela me contou um pouquinho da vida. Ela entrou no consultório, você via que era uma pessoa que estava com um semblante apático, uma pessoa assim, não tinha brilho nos olhos. Meu Deus. E ela foi acompanhada de uma pessoa próxima dela, e essa pessoa me contou que ela não era assim. Ela era uma pessoa alegre, feliz, e que fazia as coisas dela de casa, e que de repente tinha acontecido essa questão na vida dela. E como que eu faço quando eu vou abordar Jesus no consultório? Normalmente, eu pergunto primeiro para a pessoa se ela crê em Deus. Porque eu preciso entender o que ela acredita também. Porque eu não posso simplesmente falar sobre Jesus se a pessoa nem acredita na Bíblia. Porque você acredita em Deus, você acredita na Bíblia. E aí ela falou que sim. Inclusive, ela era evangélica, que ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu perguntei para ela, eu posso orar por você? E aí, enquanto eu orava por ela, o meu corpo começou a tremer todo. Uau. E eu vejo que isso acontece comigo quando o mundo espiritual está muito assim agitado, sabe? Eu percebo que minha carne começa a tremer. Sim.
E aí eu vi que eu não poderia orar por ela só com uma oração simples. Aí eu falei assim, aí eu já levantei da cadeira, porque eu tinha só pegado nas mãos, eu estava onde eu estava, continuei onde eu estava. Pensei, né, eu preciso orar de uma forma diferente. Aí eu levantei e orei com mais intensidade, coloquei a mão na barriga dela, ela chegou até a vomitar Ó, no vomitou. consultório. Ó, No consultório. isso é muito forte. Muito forte. E ali eu senti muita presença Aí de Deus. então teve posição de mão. Teve, eu coloquei a mão na barriga dela, as mãos na cabeça, a minha mão na cabeça dela. E o mais interessante é que não estava só ela no consultório, estava a moça que estava acompanhando também. Então, foi um testemunho, porque eu penso assim, Que chique. imagina, você vai num consultório médico e você está acompanhando um paciente, de repente o médico faz isso. Então, eu vejo, Fábio, que Deus me deu essa oportunidade e hoje, pelos relatos que eu tenho, ela está muito melhor. Então, é o que eu estou falando é o seguinte, eu já tive várias oportunidades de falar de Jesus no meu consultório, de orar por pessoas, e em específico, há umas semanas atrás, isso nunca tinha queimado no meu coração, embora uma pessoa já tinha falado sobre isso comigo, né, questão de cura, de dom da cura. Mas isso nunca tinha queimado no meu coração. Mas uns dias atrás, eu atendi um paciente que tem mal de Parkinson. Não sei, né, se o pessoal que está assistindo sabe, mas é uma doença que vai gerando movimentos repetitivos na pessoa. Sim, sim. Inclusive que ela não consegue se controlar. Então, assim, é uma doença que, além de limitar, ela também gera um tipo de estigma social. A pessoa, ela se sente até constrangida. E na hora que eu estava atendendo esse colaborador, era um homem, assim, jovem, né, 50 e poucos anos, que já foi acometido precoce com a doença. E aquilo me gerou assim um sentimento de pensar, meu Deus, essa pessoa precisa de cura. Porque na medicina não existe cura, né? Para essa doença em específico, é um tratamento paliativo. Sim. O que a medicina consegue fazer é muito limitado. Mas eu creio que Jesus pode curar. E aí no meu interior eu senti algo tipo assim dizendo que eu preciso orar mais para que Deus me dê o dom da cura, para que eu possa ser usada nessa área, porque eu creio que eu não estou na medicina à toa. Eu estou falando isso não com orgulho ou vanglória, mas eu entendo que Deus me colocou. Eu posso dizer isso desde o meu testemunho para entrar na faculdade. Eu vejo que foi o Senhor que me colocou. Doutora, a gente começou falando da médica cristã, e quando que você encontrou o cheiroso, Jesus? Quando que foi? Nossa, eu não esqueço desse dia. Oh, isso é bom. Porque assim, quando a gente tem uma conversão com Jesus de fato, a nossa vida nunca mais é a mesma. Verdade. Né? A gente tem uma vida antes de Jesus e uma vida depois de Jesus. Isso. E na própria palavra de Deus, todas as pessoas que tiveram encontro com o Senhor, elas nunca mais foram as mesmas. E eu posso dizer isso de mim. Uau. Foi um testemunho que eu vou contar rapidamente, né? Não, pode ficar à vontade. Que basicamente foi assim, como eu mencionei para vocês, o meu padrasto, ele me criou, né, durante toda a minha infância, adolescência, e ele era um cristão que estava afastado dos caminhos do Senhor. E quando eu estava na minha adolescência, com 14 anos, que foi quando eu me converti, eu estava na casa do meu pai biológico, e eles foram numa igreja evangélica, que eu imagino que o Espírito Santo tenha tocado ele para voltar para os caminhos do Senhor, que até hoje, inclusive, ele continua. Glória a Deus. E aí minha mãe me ligou, falando, Laís, a gente foi na igreja. Aí eu católica, eu rezava, eu já tinha lido a Bíblia mesmo católica, mas eu rezava Ave Maria todo dia, era o terço. Eu era uma católica que não ia muito na igreja, mas eu era religiosa. Sim. E aí eu fiquei, como assim, gente? A gente vai na igreja evangélica, aquela coisa. E aí quando eu voltei de Lavras, que é a cidade do meu pai, quando a gente foi na igreja Assembleia de Deus, eu lembro que nós sentamos num dos últimos bancos. Tava eu, meu padrasto, a minha mãe e meu irmão. E por ser uma igreja Assembleia há tantos anos atrás, o pessoal tava dando muito glória a Deus, aleluia. Eu falei, gente, que povo doido é esse? Sério, eu achei que o povo era doido. Só que eu lembro que, eu não me lembro exatamente o que o pastor pregou, eu gostaria inclusive de saber, mas eu sei que naquele dia, a primeira pregação que o pastor ele fez, ele perguntou no final quem gostaria de citar Jesus. E eu já levantei minha mão, assim, sem nem pensar, já fui pro altar chorando.
sem entender nada, porque era a minha primeira vez, a minha primeira oportunidade na igreja evangélica. E eu fui aos prantos, que é até engraçado esse testemunho, porque meu irmão, ele foi também, porque ele viu que eu estava indo aceitar Jesus, e ele foi aceitar Jesus. E aí depois de uns anos, ele chegou assim, ô Laís, será que eu devo aceitar Jesus de novo? Porque naquela vez eu aceitei, foi porque você foi. E aí, Fábio, foi muito interessante a minha conversão, porque a minha vida, como eu tinha mencionado, ela mudou completamente antes de Jesus e depois. Eu nunca fui uma pessoa que gostei de coisas no mundo, nunca me envolvi em relacionamentos, né, mesmo sendo jovem e propício para essa situação, né, na época da adolescência. Mas o que eu sei que o Senhor me libertou foi de uma timidez que eu tinha, que era muito grande. Eu era uma pessoa extremamente introvertida, eu ficava só no meu quarto praticamente, eu não me socializava muito. E depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, e nós sabemos que é Ele que nos escolhe, que Ele que escolheu, eu vejo que o Senhor ele tem trabalhado isso em mim. Igual eu nunca me via pregando, quem diria no podcast? Eita glória, hein? E eu vejo que o Senhor ele tem trabalhado e depois que eu aceitei Jesus, foi tudo assim muito rápido. Foi no ano de 2011, eu tinha 14 anos. Primeiro batismo que teve, eu já fui. Eu queria passar pelas águas. Eu me lembro de eu indo para o tanque batismal, que era na época da Assembleia, né? Que era o tanque batismal no altar. Eu ia em pranto, chorando. Eu tenho minha foto que o fotógrafo tirou foto, eu chorando. Teve um retiro de jovens, o primeiro retiro que eu participei, eu passei eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu lembro que o pessoal teve que me carregar para o quarto, de tanto que eu estava sentindo a presença de Deus. E o que eu posso dizer para quem está nos assistindo, que cada um tem uma história de conversão. Sim. Cada um tem uma história com Cristo. E o que eu posso dizer para quem está nos assistindo é que, independente qual seja a história dessa pessoa, eu posso dizer com toda certeza que a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu aceitei Jesus. Isso já tem 15 anos. E é aquela coisa, eu já não me vejo mais com outras coisas. Existem várias canções que eu vejo que me representam muito, que existem vários amores, mas o amor de Jesus é o maior. E eu dou graças a Deus que ele me encontrou na minha adolescência, porque eu tenho uma história de infância assim que não foi uma infância muito fácil. E eu vejo que se o Senhor não tivesse me escolhido, se o Senhor não tivesse resgatado a mim e a minha família, eu nem sei onde eu estaria. E eu até faço esse convite para a pessoa que está nos ouvindo, que talvez já aceitou Jesus, ou que às vezes não aceitou Jesus, mas que o Espírito Santo possa trazer essa pessoa essa visão de onde ela estaria se não fosse Jesus. Porque todos nós, né, igual, acredito que você também tem um testemunho, Sim. que é o fato que se não fosse Jesus na nossa vida, onde nós estaríamos? Sim. E eu dou graças a Deus ao Senhor por isso e quero continuar assim até a glória de Jesus, até Ele voltar, né? Eita glória. Doutora Laís Guzmão, a gente sabe que você está por trás aí do Ministério de Louvor. A gente sabe que você toma conta ali, lidera ali a IBEP, onde você tem costume de estar sempre presente. É lá que você frequenta a IBEP, não é isso? Sim. Então, me conta como você se prepara para estar ali no altar, com aquele fogo todo. Como que é a preparação sua? Essa é uma pergunta muito boa. Como você mencionou, né, eu participo do grupo de louvor da Igreja Batista do Evangelho Pleno, a qual eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe. Antes de chegar na pergunta, eu quero só dizer uma coisa importante que eu acho pertinente falar aqui agora, que eu já participei de 2 grupos de louvor e esse é o meu terceiro. E eu vejo uma grande diferença dos 2 primeiros que eu já participei, porque assim a gente que está no grupo de louvor, a gente precisa ter uma visão que louvor e adoração são coisas muito importantes. E antes eu achava que era simplesmente escolher uma música bonita. Ah, é a música do momento, é a música que chama mais a atenção do povo de Deus. Só que não é. E eu, na igreja, na IBEP, eu tenho uma grande gratidão, porque o pastor, se eu não me engano, foi ano passado, ele deu para a gente do louvor, umas aulas sobre louvor e adoração. Eu acredito que foi uns quase 3 meses de aulas.
E ele trouxe para nós uma visão muito importante sobre o que é o louvor e a adoração. Porque, assim, às vezes a gente acha que é só a letra, mas até o instrumental, dependendo da música que está sendo tocada, não precisa nem cantar, ela pode mover o mundo espiritual. Igual, por exemplo, a gente tem um exemplo da própria Bíblia. Davi, apenas com a harpa, ele expulsava os demônios de Saul. E ele não cantava, era só o É instrumental. verdade. Eu ouvi até se eu não me engano, ele é um pai de santo, falando que dependendo da música, você pode estar cantando Jesus, mas dependendo do batido, do instrumental, você pode estar invocando demônios. Então, Deus. o pastor, ele nos deu essa visão e eu tenho aprendido muito com os meninos, né? Eu estou no back, aí tem os meninos que estão na frente, né, como ministros, e eu tenho aprendido muito isso, que nós não podemos escolher canções para serem ministradas no altar de Deus com uma escolha humana. Por quê? É como eu falei, a gente pode escolher baseado numa música ser bonita, porque ela estourou na mídia, isso é muito legal. Só que isso vai trabalhar o emocional das pessoas. E a palavra de Deus fala que o Senhor ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em É verdade. verdade. Então, existe uma adoração que é na alma, que ela toca o seu emocional. Você pode chorar, você pode ir para casa e ficar reflexivo, mas existe uma adoração que toca o espírito, e é essa adoração que o Senhor está procurando. E quem que é capaz de nos ajudar a chegar nessa adoração é o Espírito Santo. Então, como que deve ser a preparação de um ministro de louvor? Não apenas um ministro de louvor em específico, mas uma pessoa que vai pregar, uma pessoa que vai servir na igreja. Você precisa pedir direção do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que nos conduz em todas as coisas. Jesus mesmo falou que ele precisava morrer para nos deixar o Espírito Santo. E glórias a Deus que o Senhor não desistiu, porque a cruz foi um alto preço, né? Mas é fácil buscar o Espírito Santo? Você fala assim com tanta convicção, é fácil. O Espírito Santo, Hum. você quer falar a mesma coisa? Não pode falar. O Espírito Santo, ele está acessível, né? Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele quer ter um relacionamento conosco. Uau. E é aquela coisa, Fábio, não adianta, por exemplo, você é casado. Se você não tiver o relacionamento com a sua esposa, como é que você vai conhecer o que ela gosta, Verdade. o que ela não gosta? E quanto mais você tem um relacionamento com a pessoa, mais você conhece o que ela gosta, mais você conhece o que ela não gosta, mais você sabe das coisas daquela pessoa. A mesma coisa é o Espírito Santo. Para que eu possa conhecer sobre o Espírito Santo, eu preciso ter intimidade com ele. E a gente tem essa intimidade através da busca, através da oração. E voltando um pouquinho à questão do louvor, a preparação do ministro de louvor consiste em oração, leitura da palavra e jejum. Eu costumo falar que esse tripé, ele é inseparável. Você não pode somente orar, você não pode somente ler a Bíblia e somente jejuar ou fazer só um dos dois, só dois dos três. Por quê? É como uma câmera que está sendo sustentada por um tripé. Se você tira um braço desse tripé, o que vai acontecer? Ela vai cair. É. Então, um cristão, independente se é ministro de louvor ou independente do que ele exerce na igreja, ele precisa ter uma disciplina espiritual. E consiste em oração. E eu quero dizer para os irmãos, para quem está nos assistindo, que a oração, eu gosto muito de falar uma coisa que é o seguinte: muito mais do que intensidade, eu gosto muito de falar isso com as pessoas quando eu falo sobre oração. Muito mais do que intensidade é a constância. Por exemplo, se você vai numa academia, você acha que você consegue ganhar uma massa muscular treinando 5 dias na semana? Você vai treinar. A partir de hoje, eu vou todos os dias da semana, eu vou treinar 10 horas por dia. Eu estou exagerando. Vai dar 2 semanas e não aguenta mais. Você está na intensidade. Mas se você falar, a partir de hoje, todos os dias, eu vou treinar 1 hora por dia, e você faz isso um ano inteiro. Uau. Em um ano, você está com sua massa muscular. A mesma coisa, Fábio, é a disciplina espiritual da oração. Eu prefiro muito mais uma pessoa que fala para mim: olha, eu não consigo orar mais do que 30 minutos. É o meu máximo, eu trabalho, eu tenho as minhas atividades. Ou às vezes você que está nos assistindo é mãe, tem filhos, trabalha fora, está estudando, não tem tempo. O Senhor sabe o que é o nosso sacrifício. É muito melhor você tirar 30 minutos do seu dia, mas que isso seja todos os dias, do que você falar, não, a partir de hoje eu oro todos os dias 3 horas. E dá 2 semanas você não consegue sustentar. Então,
Isso é uma disciplina. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo, a gente não consegue ficar muito tempo sem comer. Sem beber água, eu estou falando isso fisiologicamente. A gente não tem os nossos hábitos fisiológicos. Sim, A gente tem que comer, tem que beber água, tem que ir no banheiro. sim, Tem que ir no banheiro também. Fica 5 dias sem ir no banheiro. verdade. Então, da mesma forma como nós precisamos alimentar o nosso espírito, o nosso corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito também. E muito mais. Por quê? Existe uma frase que não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe, que nós não somos essa carne que a gente está vendo. Nós somos o espírito. Então, não faz sentido eu cuidar mais da minha carne do que do meu espírito. Se eu sou um espírito, eu preciso cuidar do meu espírito. E como que eu cuido? Da carne a gente sabe, que é se alimentando, dormindo. A gente precisa também de dormir. Fica 3 dias sem dormir, como é que você fica? Tem pessoas que morrem se fica muito tempo sem dormir. Então, se eu preciso cuidar da minha carne, eu também preciso cuidar do meu espírito. E isso é o que nós estamos falando. A oração é uma das formas de eu alimentar o meu espírito. Porque se eu não alimento o espírito, ele fica fraco. E Paulo, ele fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito. O que, que você acha que ganha? A carne. Depende. Mas sabe quem que ganha? É quem tá mais forte. Pensa se tiverem dois exércitos. Um cheio de pessoas muito fortes e o outro cheio de pessoas magrinhas e fraquinhas. Quem que você acha que vai ganhar? É quem está mais forte. Então, só vai ganhar, Fábio, aquele que está fortalecido. Doutor, você tocou num assunto muito forte aí. O espírito e a carne, eles não podem andar juntos. Não, Não pode, né? não, é Porque uma luta. é uma luta, né? Porque a carne, você já abre o olho, você já está já pecando. Sim. Porque a vontade dela é que a gente faça tudo, né? Para satisfazer Verdade, ela. a carne, verdade. Mas eu esqueci A a passagem? passagem na Bíblia que fala lá: quem é nascido de carne é carne. Quem é Sim. nascido de espírito Uhum. é espírito. Acho que é João 3, se não me engano. É isso mesmo. E Acho que é Jesus João fala que 3. não podemos. Isso. Então, essa é uma batalha. Você uma tem essa batalha. batalha? Todos nós temos. Todos nós. Todos nós. Pensa uma coisa. O apóstolo Paulo, ele tem até um versículo que é muito conhecido, que Deus fala com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que tem esse versículo? Porque Paulo, Deus colocou um espinho na carne dele para que ele não se vangloriasse das revelações que Deus tinha dado para ele. E olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele lidava com fraquezas. Quem sou eu? Meu Deus. Todo mundo tem, Fábio, só que cada um tem que saber lidar com a sua fraqueza. Por exemplo, tem pessoas que a fraqueza vai ser mulheres. Às vezes tem cristãos que têm dificuldade, às vezes é homem casado que tem dificuldade nessa área. O que ele tem que fazer? Tem que saber o que tipo de conteúdo que ele vai consumir. Vai dependendo, tem gente que não pode nem ter Instagram. Ah, não, mas a outra pessoa, o problema dela é que Deus libertou ela do vício do álcool. E vai frequentar bar? Então, cada um sabe da sua fraqueza e limitação. Então, eu tenho as minhas fraquezas, mas eu preciso fortalecer o meu espírito. E aí, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, só para concluir essa parte, que eu falei da oração. Um cristão precisa orar. Porque o pastor até fala, aquele que não ora, ele peca. Porque se eu não oro, eu não tenho o meu relacionamento com o Espírito Santo. E como é que eu vou entender o que o Espírito Santo quer para mim? Né? E uma outra parte fundamental na disciplina espiritual de um ministro de louvor ou de um cristão de forma geral é a leitura da palavra. Porque uma forma que Deus fala muito comigo é através da palavra de Deus. Às vezes eu estou assim, num momento, vem um versículo na minha mente, quando eu vou ver é um versículo que realmente o Senhor quer falar comigo. E pensa uma coisa, como que o Espírito Santo vai trazer um versículo no seu coração se você não lê a Bíblia? Verdade. E eu gosto muito de dizer isso. Tem pessoas que leem vários livros, tem pessoas que consomem vários conteúdos da internet, ficam horas nas redes sociais e nunca leram a Bíblia nenhuma vez toda, de Gênesis a Apocalipse. E às vezes as pessoas vão falar assim, nossa, mas isso é religiosidade. Não. Nós precisamos conhecer o Senhor através das Escrituras. E tem eu quero até pegar no celular aqui para não falar de mim. Sim. Se eu não me engano, ele é um pastor, chama John Piper. Ele fala uma coisa, que eu acredito que você já deve ter ouvido isso. Falando, muitas pessoas falam, eu não tenho tempo de buscar Deus.
Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas olha o que ele fala. John Piper. As redes sociais servirão para provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Isso é Eu forte. convido cada um que está nos assistindo para pegar o celular. Hoje em dia, a gente tem um dispositivo no celular para a gente saber quanto tempo a gente passa na rede social. E rede social, YouTube, Instagram, Facebook. Dá uma olhada lá, quanto tempo você ficou. Às vezes, Fábio, é o tempo que você poderia estar dedicando ao Espírito Santo. Isso é forte. E aí, para concluir essa parte da disciplina espiritual, o jejum é fundamental. O pastor, nessa aula que ele deu para a gente de louvor e adoração, ele falou que uma passagem que Jesus comenta que se a nossa justiça não exceder dos fariseus, a gente não vai herdar o reino dos céus. E os fariseus, eles jejuavam no mínimo 3 vezes por semana. Então, existe aí, então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter uma disciplina de jejum. Então, por isso que eu falei, eu tenho aprendido muito com os meninos, o meu noivo, ele me ajuda muito nisso, porque eu não tinha muito hábito de jejum, não. Mas agora eu tenho aprendido e eu jejuo pelo menos 3 vezes por semana. E aí, isso cada um vai fazer o seu e Deus. Para mim, eu tenho meu momento, eu fico sem comer até determinada hora. Mas cada um tem o que é o seu sacrifício. E isso não é religiosidade, isso é disciplina. Da mesma forma como eu cuido do meu corpo, eu preciso cuidar do espírito. Porque se eu quero viver o plano de Deus, eu preciso fazer com que o meu corpo seja um templo do Espírito Santo. E eu só vou saber isso lendo a palavra, passando o tempo com o Senhor. Que a palavra de Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Então o Senhor quer ser encontrado. E quando a gente jejua, é o que você falou, quando eu jejuo, eu coloco a minha carne no lugar dela. Porque ela quer o tempo todo ser satisfeita. A carne quer comer um churrasco. Verdade. Fala que você vai fazer o jejum. Aparece festinha de aniversário, aparece churrasco. Isso, aparece tudo. Aparece. Mas quando a gente entende que nós precisamos andar com o Senhor, isso se torna não fácil, mas se torna prazeroso, porque nós estamos fazendo porque o Senhor fez primeiro. Eita, o Senhor Jesus sofreu algo muito maior. Igual esses dias a gente estava assistindo, eu e meu noivo, Paixão de Cristo. Já tinha muito tempo que eu não assistia esse filme. E eu falei, meu Deus, aquilo ali não é nem a 10ª parte do que de fato Jesus sofreu. E se ele sofreu, nós não vamos sofrer? O que é deixar de comer 18 horas num dia? Isso é muito forte. Pois é. Entre jejum e propósito, tem diferença, não tem? Sim. Que tem muita gente que confunde. Que é jejum, que é propósito. Tem como você falar isso aí? Sim. O jejum, basicamente, é quando eu me abstenho de alimento. Então, eu não posso comer por determinado horário. Por exemplo, a pessoa fala, eu vou fazer um jejum hoje, eu não vou comer nada até às 18 horas. Então, desde que ela acorda, ela só vai começar a comer a partir das 18 horas. Isso é o jejum. O propósito, Fábio, ele é diferente. Porque, assim, ele normalmente engloba se a pessoa tira um alimento, eu vou fazer um propósito, eu não vou comer chocolate. Ou então, igual eu já fiz isso, um propósito de não comer carne por 21 dias. Ou até mesmo o jejum de Daniel. Se a gente for pensar, o jejum de Daniel, na verdade, é um propósito de Daniel. Porque a gente pode comer, a gente só não pode comer determinados alimentos. São o que a gente chama de alimentos prazerosos, né? Carne, de forma geral, né? Sorvete, essas coisas. Doutora, mas e para deixar esse coração queimando assim? Você já falou que tem que buscar o Espírito Santo, tem que fazer oração, né? Tem que jejuar. E o coração, como fica o coração? Para queimar do jeito que o seu coração queima. O que fazer? Essa busca sua, ela é constante. Sim, eu sei disso porque você está no louvor e queima. Ali é o altar. Amém. Né? Verdade. Como que faz para o coração estar queimando de verdade por Jesus? Eu quero até voltar um pouquinho antes de falar da sua pergunta, para que as pessoas entendam que quando eu falo sobre oração, eu falo aquilo que eu vivo. Porque se a gente fala aquilo que a gente não vive, a gente é hipócrita. E é como o próprio Senhor Jesus falou, né? Que os fariseus, eles eram hipócritas, porque eles falavam para as pessoas fazerem algo que eles não viviam. E voltando um pouquinho na minha época de faculdade, em 2016, eu assisti uma pregação. Em 2016, eu tinha 5 anos de convertida, porque eu me converti em 2011.
E eu não tinha uma prática de oração, eu não tinha uma prática de leitura da palavra, eu li e tal, mas não era aquela coisa disciplina. Em 2016, eu assisti uma pregação do pastor Lucinho Barreto, lá na Igreja Batista da Lagoinha, e ele falou sobre oração, que ele orava todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Aquilo, eu creio que foi o próprio Espírito Santo que me permitiu assistir aquela pregação, porque desde aquele dia, em fevereiro de 2016, eu não me esqueço essa data, o Senhor me fez orar todos os dias, até hoje, já tem 10 anos depois, eu oro pelo menos 1 hora por dia, todos os dias. E igual eu falei, eu sei que talvez isso para algumas pessoas é pouco, porque tem pessoas que oram muito mais tempo do que eu. Só que eu sou muito mais a favor, como eu falei, da constância do que da intensidade. E eu só posso queimar por Jesus se eu passo tempo com o Senhor. Porque como que alguém vai falar que ama Jesus se não conhece, não sabe sobre ele, se não passa tempo com ele, não tem como. Então, e isso quando aconteceu esse episódio, de eu começar a orar 1 hora por dia, todos os dias, estava tranquilo, porque é uma época que eu não tinha passado da faculdade ainda. Eu estava em casa. Mas no meio do ano, eu comecei a faculdade. E quem sabe, quem já passou por faculdade, especificamente a faculdade de medicina, a gente tem aula de manhã, de tarde, e ainda tem que estudar à noite, ir para laboratório de anatomia, laboratório de histologia. Então, o meu dia era extremamente corrido. E nessa época, o Espírito Santo foi tão bondoso e gracioso comigo que nenhum dia eu falei minha oração. Então, eu penso, se naquela época que a minha vida era tão corrida, eu consegui dedicar tempo ao Senhor, e agora? Que a minha vida é relativamente mais tranquila em vista da faculdade. Então, Fábio, não sei se existe um segredo, né? Porque talvez não é tão simples assim. Mas, se eu posso dizer para a pessoa, ela precisa passar tempo com o Senhor. E essa desculpa de não ter tempo, eu sei que às vezes ela é bem convincente, assim. A pessoa fala, não tenho tempo. Mas a gente sempre tem tempo que é importante. Sempre. É igual eu falei, não precisa, às vezes o seu tempo, o seu sacrifício não vai ser 1 hora, o seu sacrifício vai ser 15 minutos, mas que você mostre para o Senhor, olha Senhor, no meu dia todo corrido, eu quero tirar esses 15 minutos para me derramar no Senhor. E a gente só consegue queimar no altar, queimar através de uma canção sendo ministrada na igreja, levantar os nossos braços em adoração na igreja, se nós fazemos isso no nosso secreto. Diversas vezes eu já coloquei canções e eu me derramava na presença do Senhor, chorando, me quebrantando e adorando ao Senhor. Porque muito mais do que a gente fazer isso no altar onde as pessoas estão vendo, nós precisamos fazer isso com o Senhor no secreto. Porque na igreja a gente tem o quê? Domingo, sábado, na célula ali numa quinta-feira, mas e no dia a dia? Nós temos nos derramado ao Senhor. E tem uma personagem bíblica que eu gosto muito, que é a Maria, que foi ungir os pés de Jesus, derramou o óleo sobre o Senhor, chorou e enxugou os pés do Senhor com o seu cabelo. Oh, meu Deus. E enquanto ela fazia, eu gosto até de sentir a presença de Deus aqui, enquanto ela fazia isso, o perfume encheu o ambiente. Eita, E é isso, sabe? Às vezes a gente não tem. Até me emocionando aqui. Às vezes a gente não se derrama aos pés do Senhor em casa. E a gente não se derrama ao Senhor, às vezes, por constrangimento, às vezes por vergonha da pessoa que está do nosso lado. Verdade. Mas o Senhor, ele merece ser adorado. Muito. Maria, uma pecadora, ela não estava nem aí, porque era uma reunião que tinha muitas pessoas. E ela poderia ter pensado, não, vou fazer isso na hora que eu tiver, só eu e ele. Ela não se importou. E Jesus, ele é completamente digno da nossa adoração. E nós temos, vou até usar uma palavra que meu noivo gosta muito, nós temos que ser autênticos no Senhor, porque Ele sabe do nosso coração. Ele sabe, Fábio, quando a gente está fazendo apenas para aparecer e quando nós estamos fazendo porque realmente o Senhor é tudo que nós temos. E quando uma pessoa, ela compreende o alto preço que foi pago pela vida dela, adorar o Senhor é muito pequeno. Porque ele já está sendo adorado o tempo todo pelos anjos, os céus o adoram. E o Senhor nos deu a oportunidade de adorá-lo. Então, que quem estiver nos ouvindo, talvez você não tenha ainda esse momento seu com o Senhor.
E às vezes você está na sua casa, você é casado, você vai ter que se afastar da sua esposa, você vai ter que se afastar do seu marido, porque nós precisamos realmente ter um momento nosso com o Senhor e que Deus nos dê essa graça. Eita, Glória, muito forte isso aí. Por que a gente não tem tempo para Jesus, né? Você falou uma parte aí importante. A gente tem tempo para ver o sol nascer quando Sim. a gente está num baile, numa festa. Quantas vezes eu vi o sol nascer, gente? Oh, Quantas vezes eu vi o sol nascer em baile, em baile. E olha tudo só, que fala de Jesus é o que você disse, né? A gente não tem tempo para Jesus. verdade. Que essa explicação da doutora pega, entra no seu ouvido. Que Amém. os ouvidos seus escute essa palavra, é Em nome de muito Jesus. forte. Em nome de Jesus. Que assim como, né, há 10 anos atrás, eu tive esse convencimento no meu espírito, ninguém me obrigou a ter essa prática de oração. Eu fui convencida no meu espírito que da mesma forma as pessoas que estão nos assistindo, elas têm esse convencimento também. Que sem a prática da oração não adianta você fazer as coisas. Porque em Provérbios fala que quando nós confiamos no nosso próprio entendimento, é melhor a gente confiar no Senhor do que a gente confiar no nosso próprio entendimento. Quando nós confiamos no Senhor, é quando nós oramos e buscamos a direção do Senhor, tudo vai bem na nossa vida, É verdade, né? verdade. Doutora Laís, a gente está chegando o final, mas antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Uhum. eu queria pedir a você uma oração. Amém. Tem como Glória a fazer uma Deus. oração Com para a gente aí? certeza. E agradecer você, tá? Desde já, a Mesa Plenitude, muito satisfeito com a sua presença. Nós estamos de porta aberta. Uhum. Você que está do outro lado aí, curte lá, comenta Sim. o nosso canal, Verdade. envia para os amigos, ajuda o canal a crescer aí, a Mesa Plenitude Cast. Amém, isso mesmo. Eu também quero aproveitar esse espaço para agradecer, né, a você, a toda a equipe Mesa Plenitude, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz e surpresa pelo Que convite. bom. E eu espero que não tenham sido apenas as minhas palavras, mas que o Espírito Santo ele possa tocar as pessoas, porque as palavras humanas, elas podem até gerar um convencimento, mas um convencimento temporário. Mas quando o Espírito Santo ele fala através de alguém, aquela vida nunca mais é a mesma. Existe uma virada de chave que, de fato, essa pessoa ela é transformada pelo Senhor, que é quem pode transformar a pessoa, é só o Espírito Santo, né? Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui reunidos. Nós estamos em seu nome, Jesus. Nós não sabemos quantas pessoas vão assistir esse podcast, nós não sabemos quantas vidas vão ser tocadas, mas o Senhor sabe. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que cada uma dessas vidas sejam impactadas pela sua glória. Nós queremos, Jesus, que aqueles que precisam de uma palavra de renovo, de consolo, de incentivo, eles recebam através desse podcast. Não só esse, Senhor, mas todos os que já aconteceram e até os que vão acontecer. Pai, eu declaro, Senhor, que esse projeto, ele alcance muitas vidas. Senhor, eu declaro, Jesus, que onde esse podcast for alcançado, as vidas sejam transformadas. E eu também declaro, Senhor, que eles ouvirão muitos testemunhos de cura, de libertação, de transformação e de vidas sendo impactadas pela sua presença. Jesus, vai continuando a sua obra, Senhor, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, doutora. De nada.